O milagre que mudou a vida de Renato, quando a fé venceu a dor. Renato tinha apenas 32 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. Há 6 meses, sua filha de 4 anos, Sofia, havia sido diagnosticada com linfangite, uma inflamação grave nos vasos linfáticos que causava dores insuportáveis, febre alta e inchaços que deixavam a perninha da menina roxa e quente. Os médicos falavam em internações frequentes, antibióticos fortes e, no pior cenário, uma possível septicemia. A conta do plano de saúde já ultrapassava R$20 mil, e o salário de Renato como motorista de aplicativo mal dava para pagar as parcelas do aluguel e as medicações. Sua esposa, Ana, chorava todas as noites, abraçada à Bíblia que ganhará da avó, mas que há muito não abria. Uma tarde, depois de mais uma consulta desanimadora, Renato sentou no banco do carro e quebrou. Deus, se o Senhor existe, me mostra um sinal. Não aguento mais ver minha filha sofrer, gritou batendo no volante. Foi quando notou um panfleto preso no para-brisa. Deus tem a solução. Vem à Igreja Universal do Reino de Deus, reunião das 19h30. Ele amassou o papel e jogou no chão, mas algo dentro dele não o deixou seguir em frente. Voltou, pegou o folheto e guardou no bolso. O primeiro passo para a fé. Naquela mesma noite, Renato entrou na Universal arrastando os pés, com Sofia no colo, febril e gemendo de dor. O cheiro de incenso e o som dos hinos o deixaram desconfortável a princípio, mas quando viu dezenas de pessoas orando com lágrimas nos olhos, algo nele estremeceu. Um pastor se aproximou, colocou a mão no ombro dele e perguntou: "Irmão, o que te trouxe aqui hoje?" Renato, com a voz embargada, contou tudo. O pastor não deu respostas prontas, mas olhou nos seus olhos e disse: "Deus não abandonou você. Hoje essa batalha termina." Eles foram levados para a frente, onde a corrente de oração já estava formada. Pastores ungidos impuseram as mãos sobre Sofia, enquanto a congregação clamava em voz alta: "Senhor, libera essa criança. Quebra essa maldição no nome de Jesus." Renato sentia o corpo tremer. Nunca havia visto tanta fé junta. Quando o pastor ungiu Sofia com óleo e declarou: "Em nome de Jesus, essa doença sai agora." Algo dentro dele quebrou. Ele chorou como nunca, pedindo perdão por sua falta de fé e entregando tudo nas mãos de Deus. A corrente que não se quebrou. Nos dias seguintes, Renato e Ana voltaram à igreja todas as noites. Participaram da Fogueira Santa de Israel, onde queimaram simbolicamente os laudos médicos e as contas do hospital, declarando que Deus era maior que qualquer diagnóstico. Ana começou a jejuar nas sextas-feiras enquanto Renato, mesmo com o coração apertado, entregou o dízimo e uma oferta de fé, os últimos R$200 que tinha na carteira. "Se Deus é fiel, Ele vai multiplicar", disse o pastor durante a campanha "Abençoe e será abençoado." Mas a prova maior veio na vigília de oração da quinta-feira. Sofia acordou com febre de 39 graus Celsius e chorando de dor. Desesperado, Renato a levou correndo para a igreja, mesmo de pijama. O templo estava lotado, e quando o bispo chamou os casos impossíveis para o altar, ele subiu com a filha nos braços. A oração foi intensa, gritos de guerra espiritual, declarações de cura, e o bispo ordenando: "Espírito de doença, saia dessa criança em nome de Jesus." De repente, Sofia parou de chorar. Renato sentiu seu corpinho relaxar. Quando levou a mão à testa da menina, não havia mais febre. Os inchaços que antes pareciam duros como pedra estavam moles. Ele caiu de joelhos, chorando: "Ela está curada. Deus, ela está curada." O milagre confirmado. No dia seguinte, o pediatra de Sofia não acreditou nos próprios olhos. Os exames mostravam a linfangite completamente regredida, sem sinais de infecção. "Isso não tem explicação médica", disse o médico, coçando a cabeça. Renato sorriu: "Tem sim, doutor. O nome disso é milagre." Quando voltou à igreja no domingo para dar seu testemunho no altar, a congregação inteira se levantou, aplaudindo e louvando a Deus. Ana, ao seu lado, segurava Sofia no colo, a menina agora correndo pelo templo, rindo, sem nenhuma dor. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, Renato recebeu uma ligação. Um cliente para quem havia dado carona meses atrás era dono de uma transportadora e ofereceu a ele um emprego fixo, com salário 3 vezes maior. As dívidas começaram a ser pagas, e pela primeira vez em anos, a família jantou sem a sombra do desespero. A lição que ficou. Hoje Renato é um obreiro na Universal. Toda semana, ele está no altar, orando por quem chega quebrado, como ele chegou. "Aprendi que Deus não é um caixa eletrônico de milagres", diz ele com os olhos brilhando. Ele quer nossa fé verdadeira, nossa entrega. Quando a gente para de confiar só no que vê e começa a crer no que ele pode fazer, tudo muda.
Minha filha foi curada, minha família foi restaurada, e minha vida ganhou propósito. Sofia, agora com 5 anos, adora ir à igreja. Sempre que passa pelo altar, aponta e diz: Papai, foi aqui que Jesus me curou. E Renato, com a voz embargada, responde: Sim, filha. E ele pode curar qualquer um que crer, porque na Igreja Universal do Reino de Deus, a fé não é teoria, é poder. E quando o homem faz a sua parte, Deus faz o impossível. A vida de Renato e Sofia virou um testemunho vivo que inspira muita gente. Todo domingo, depois do culto, alguém se aproxima dele com lágrimas nos olhos. Obreiro, eu também preciso de um milagre. O senhor acha que Deus pode me ajudar? Renato, então, olha nos olhos daquela pessoa e conta a história da filha, daquela noite de desespero que se tornou a maior vitória da família. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, diz ele, colocando a mão no ombro do irmão ou da irmã em Cristo. Mas nem tudo foi fácil depois do milagre. Renato sabia que a fé não era só para os momentos de crise. Um dia, Sofia começou a ter febres altas sem explicação. Os médicos disseram que poderia ser uma recaída, que os exames não mostravam nada claro. O medo voltou a bater na porta do coração dele. Sua esposa, Maria, chorava em silêncio no quarto, enquanto Renato se ajoelhava no chão da sala, com a Bíblia aberta em Marcos 11h24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Dessa vez, não foi uma corrida desesperada para a igreja. Foi uma batalha de joelhos em casa com Sofia dormindo no sofá, o rostinho quente de febre. Renato orou com uma certeza que não tinha antes. Senhor, o Senhor já me mostrou que é fiel. Não vou duvidar agora. Ele e Maria jejuaram por 3 dias, só tomando água e lendo a palavra. No 3º dia, a febre de Sofia sumiu como se nunca tivesse existido. Os médicos ficaram perplexos. Às vezes, o corpo se recupera sozinho, disseram, sem explicação. Mas Renato sabia, era Deus agindo novamente. Esse segundo milagre fortaleceu ainda mais a fé da família. Maria, que antes ia à igreja só por obrigação, agora era quem acordava todo mundo para os cultos. Deus não só curou minha filha, Ele curou nosso casamento, ela confessava às irmãs da igreja. Os dois começaram a servir juntos no departamento de casais, ajudando outros que passavam por crises. Se a gente superou, eles também podem, diziam, sempre com um sorriso no rosto. Sofia, mesmo pequena, já entendia que tinha uma missão. Um dia, durante um culto de crianças, uma menina de 7 anos, filha de uma irmã da igreja, chegou chorando porque tinha dor de cabeça há dias. Sofia, sem hesitar, colocou a mão na testa da amiguinha e disse: Jesus curou minha leucemia, Ele pode tirar sua dor também. E orou com uma fé tão pura que até os adultos presentes se emocionaram. No dia seguinte, a mãe da menina ligou para Maria. A dor dela passou na hora. Como uma criança pode ter tanta fé assim? Maria respondeu: porque ela viu o poder de Deus de perto. Quando a gente vive um milagre, a fé vira parte da gente. Renato, ao ver aquilo, entendeu que o milagre de Sofia não era só para eles. Era uma semente que Deus havia plantado para abençoar muitas vidas. Ele começou a gravar depoimentos curtos no celular, contando a história da filha, e compartilhava nas redes sociais com a hashtag Deus ainda faz milagres. Em pouco tempo, pessoas de outros estados, até de outros países, começaram a mandar mensagens. Obreiro, depois de ver seu vídeo, eu também creio que Deus pode me curar. Alguns até iam à igreja mais próxima da Universal só para buscar a mesma fé que tinha transformado a vida daquele homem e sua filha. Um dia, um casal de São Paulo apareceu na igreja onde Renato servia. Eles traziam um menino de 9 anos, magro, pálido, com um lenço na cabeça escondendo a falta de cabelo. O diagnóstico: leucemia, igual ao de Sofia. O pai, com os olhos vermelhos de tanto chorar, segurou a mão de Renato e disse: nós vimos seu testemunho na internet. Se Deus curou sua filha, a gente acredita que Ele pode curar o nosso filho também. Renato abraçou o menino, olhou para os pais e disse: vamos orar juntos. Mas não é só hoje. Vamos buscar a Deus todos os dias até a vitória chegar. E assim foi. O menino, Lucas, começou a frequentar os cultos, a participar das correntes de oração. As irmãs da igreja faziam jejum por ele, os obreiros impunham as mãos e clamavam. 3 meses depois, os exames mostravam remissão total. Os médicos não tinham explicação. A família não tinha dúvidas. Era o mesmo Deus que havia curado Sofia agindo novamente. Hoje Renato carrega no bolso uma foto de Sofia sorrindo ao lado de Lucas, os dois de mãos dadas no altar. Sempre que alguém duvida se Deus ainda faz milagres, ele mostra aquela foto e diz: olha aqui. Isso não é teoria, não é sorte. Isso é o poder de Deus na vida de quem crê.
E então conta a verdade que aprendeu no fogo da prova. Milagre não é só a cura. Milagre é a transformação que vem depois. É a família unida, é a fé que não morre, é a certeza de que, não importa o que venha, Deus está no controle. Porque na Igreja Universal, a história de Renato e Sofia não é exceção. É só mais uma prova de que, quando o homem se rende aos pés de Jesus, o impossível se torna real. E o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a mudança de uma vida que de vítima se torna vitoriosa em Cristo. A vida de Renato e Sofia depois daquele dia não foi um mar de rosas, como alguns poderiam imaginar. Não, porque Deus não promete ausência de lutas, mas força para vencê-las. E foi exatamente isso que aconteceu. Os primeiros meses foram de adaptação. Sofia ainda sentia dores, mas agora eram dores de uma batalha já ganha. Os médicos que antes davam sentenças, agora apenas acompanhavam, admirados. Não tem explicação médica, dizia um deles, coçando a cabeça enquanto olhava os exames. Mas a gente sabe que tem, doutor, respondia Sofia com um sorriso tranquilo. O nome disso é Jesus. Lucas, que antes era um menino quieto e assustado, agora corria pelos corredores da igreja, ajudando a arrumar cadeiras, distribuindo folhetos, sempre com um abraço pronto para quem precisasse. Mamãe diz que Deus me guardou para ser um guerreiro, ele contava, orgulhoso, para os irmãos da igreja. E Renato, que já tinha sido um homem duro, agora chorava sem vergonha nos cultos, agradecendo por cada respiro daqueles que amava. Mas o verdadeiro teste veio quando Sofia recebeu um convite para dar seu testemunho em uma campanha de fé em outra cidade. Renato ficou apreensivo. E se você se cansar? E se as dores voltarem? Ele perguntava, segurando sua mão. Sofia apenas apertou seus dedos e disse, se Deus nos tirou da morte, você acha que Ele não vai cuidar de uma viagem? E foram. Naquela noite, sob um céu estrelado, Sofia subiu ao púlpito com Lucas ao seu lado. Não havia microfone que pudesse amplificar tanto a emoção quanto aquele momento. Ela contou tudo, o desespero, as orações, o jejum, a noite em que Deus falou com Renato em sonhos, a manhã em que acordou curada. E quando terminou não havia um olho seco naquele lugar. Uma mulher na plateia se levantou, trêmula, e gritou, eu também tenho essa doença. Ore por mim. Sofia desceu do palco, colocou as mãos sobre ela e orou com a mesma fé que tinha aprendido na dor. Na semana seguinte, Renato recebeu uma ligação. Era a mulher da campanha. Irmão, os exames deram negativo. Não tem mais nada. Os médicos não entendem. Renato sorriu, porque já conhecia aquele roteiro. Deus não precisa de explicação, irmã. Ele só precisa de um coração que creia. Com o tempo, a história dele se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a procurar a CCB, não por curiosidade, mas por fé. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, diziam. E faziam. Porque o milagre de Sofia não era só dela. Era uma semente plantada para mostrar que onde há fé, há poder. Hoje, anos depois, Renato é um obreiro dedicado. Sofia lidera um grupo de oração para mulheres que enfrentam doenças. E Lucas? Lucas cresceu e se tornou um jovem decidido a servir a Deus. Eu quase não nasci, mas Deus me deu uma missão, ele diz com os olhos brilhando. Às vezes, quando a família se reúne em casa, eles olham para trás e lembram daqueles dias escuros. Mas não é com tristeza, é com gratidão. Porque agora sabem que as cicatrizes não são marcas de derrota, mas provas de uma vitória que só Deus poderia dar. E assim, a história de Renato e Sofia continua sendo contada, não como um fato isolado, mas como um lembrete vivo de que na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. Basta crer, basta se render. Porque quando o homem diz sim para Deus, os céus se movem, e o impossível se curva aos pés da fé. A vida de Lucas, aquele menino que quase não nasceu, tornou-se um testemunho que ultrapassou os muros da congregação. Com o tempo ele começou a compartilhar sua história em reuniões de jovens, e cada vez que falava, os corações se abriam. Muitas pessoas acham que milagre é só cura física, ele dizia, mas o maior milagre foi minha mãe não desistir, meu pai se ajoelhar e Deus ouvir nosso choro. Um dia, durante um culto de oração, uma jovem chamada Mariana, que lutava contra uma depressão profunda, ouviu Lucas falar. Ela tinha tentado de tudo, médicos, remédios, palavras de ânimo, mas nada parecia preencher o vazio dentro dela. Quando Lucas terminou de contar como Deus tinha transformado o desespero de sua família em esperança, Mariana sentiu algo diferente. Não era emoção passageira, era uma certeza. Ela se levantou tremendo e pediu oração. Os irmãos a cercaram, e entre lágrimas, ela confessou que já não aguentava mais carregar aquela dor sozinha. As mãos se uniram sobre sua cabeça, e as vozes se elevaram em súplica.
Não foram palavras bonitas ou longos discursos, mas um clamor sincero: Senhor, toca nesta filha. Naquele momento, Mariana sentiu como se uma carga pesada fosse tirada de suas costas. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi um processo, como o nascer do sol depois da noite mais longa. Mas ela soube, Deus a havia ouvido. Nos dias que seguiram, Mariana começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Aos poucos, o sorriso voltou ao seu rosto. Ela não esqueceu as lutas, mas agora via propósito nelas. Deus não me tirou do vale, mas caminhou comigo até eu sair, ela testemunhava. E assim, mais uma vida foi transformada como um efeito dominó de graça. Enquanto isso, Renato e Sofia continuavam firmes na fé. Ele, que antes era um homem endurecido pela dor, agora era um dos primeiros a estender a mão aos que chegavam quebrantados. Sofia, que quase perdeu a esperança, se tornou uma coluna na igreja, sempre pronta a orar com as irmãs que passavam por provações semelhantes. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, ela dizia com a convicção de quem já viu o milagre de perto. E os milagres não pararam por aí. Na mesma congregação, um casal que há anos tentava ter um filho, sem sucesso, ouviu a história de Lucas e se apegou à promessa de que para Deus não há coisa impossível. Eles começaram a jejuar e orar com fé, e menos de um ano depois, a notícia veio: ela estava grávida. O bebê nasceu saudável, e no dia do batismo, o pai, com a voz embargada, disse: Este menino é um sinal de que Deus ainda opera hoje, assim como operou na vida de Renato e Sofia. As histórias se multiplicavam. Um irmão curado de uma doença considerada terminal. Uma família restaurada depois de anos de brigas. Um jovem que se afastou dos vícios e encontrou paz. Cada testemunho era como uma pedra lançada na água, criando ondas que alcançavam mais e mais pessoas. E assim a Congrega Cristã no Brasil seguia sendo um lugar onde o sobrenatural se encontrava com o cotidiano. Não por causa de homens, mas por causa de um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda escolhe se revelar na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Porque no final, os milagres não são sobre sinais espetaculares, mas sobre corações transformados. E essa transformação, quando é real, não pode ser escondida. Ela brilha, ela contagia. Ela prova que quando Deus está no meio do seu povo, até as situações mais impossíveis se rendem ao seu poder. E a história continua, porque Deus ainda não terminou de escrever. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, a irmã Maria José vivia uma batalha silenciosa. Há anos, ela carregava no corpo uma doença que os médicos chamavam de incurável. As dores nas articulações eram tão fortes que, aos poucos, ela perdeu a capacidade de segurar até mesmo um copo d'água. As noites eram longas, cheias de lágrimas e orações sussurradas entre gemidos. Seu marido, irmão Paulo, havia definhare, embora confiasse em Deus, sentia o peso da impotência. Certa tarde, enquanto a irmã Maria José descansava na sala, ouvindo os hinos da harpa cristã que saíam baixinho do rádio, uma irmã da congregação bateu à porta. Era a irmã Ana, conhecida por sua fé simples mas inabalável. Vim te convidar para a reunião de oração hoje à noite, disse ela, segurando com carinho a mão trêmula de Maria José. O irmão de oração vai estar lá, e eu sinto no coração que Deus tem algo para você. Maria José hesitou. As dores eram tão intensas que só o pensamento de se levantar a fazia estremecer, mas algo na voz da irmã Ana a tocou. Se Deus quiser, eu vou, respondeu com um fio de esperança. Naquela noite, a pequena sala de reuniões da CCB estava cheia. O irmão de oração, um homem de poucas palavras mas de muita unção, começou a interceder pelos enfermos. Quando chegou a vez de Maria José, ele simplesmente colocou as mãos sobre sua cabeça e orou: Senhor, tu conheces o sofrimento desta serva. Se for da tua vontade, manifesta teu poder aqui hoje. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Maria José sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. As dores que há anos a acompanhavam desapareceram em segundos. Ela abriu os olhos, surpresa, e moveu as mãos. Sem dor. Levou-as ao rosto, tocou os dedos, dobrou os pulsos. Nada doía. Uma lágrimas de gratidão escorreram enquanto ela se levantava sozinha, sem a ajuda do marido. Glória a Deus! Exclamou o irmão de oração, e a sala explodiu em louvor. Maria José começou a dançar, a pular, a abraçar todos ao redor. Seu marido, irmão Paulo, chorava sem conseguir conter a emoção. Meu Deus, tu és real, repetia ele, enquanto seguiam os cânticos de gratidão. Nos dias seguintes, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam inflamações graves agora não apresentavam mais nada. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça.
Mas Maria José sorria, porque ela sabia a explicação. Era o dedo de Deus tocando sua vida. A notícia do milagre se espalhou rápido. Vizinhas que antes a viam com pena agora a procuravam, querendo saber como aquilo tinha acontecido. Foi na congrega, ela respondia, sempre com um convite: venha conhecer Jesus conosco. Ele ainda faz milagres hoje. E assim, mais uma vida transformada se tornou um farol. Porque quando Deus opera, não é só um corpo que é curado, é uma família que se fortalece, uma comunidade que se une e uma fé que se renova. A CCB não era apenas um lugar de reuniões, era um lugar onde o céu se inclinava para tocar a terra. E a história continua, porque Deus ainda está escrevendo. Em cada coração que se abre, em cada joelho que se dobra em oração, Ele está lá, pronto para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque o Deus da Congrega Cristã no Brasil é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho. E Ele não mudou. Ainda hoje, Ele escolhe se revelar na vida daqueles que o buscam de verdade. E você? Já parou para pensar que a sua história também pode ser a próxima a ser transformada? E o milagre se completou. A mulher que antes mal conseguia se levantar da cama agora dançava nos cultos, seus passos leves como se carregassem as asas de uma promessa cumprida. Os médicos perplexos chamavam de inexplicável os irmãos da CCB de glória. Mas ela sabia, não era apenas a doença que havia sido vencida, mas o medo, a dúvida e a solidão que por anos a aprisionaram. Seu testemunho se espalhou como fogo em palha seca, famílias voltaram a orar juntas, vizinhos que há anos não se falavam se abraçaram nos bancos da igreja, e até os mais céticos se viram questionando, e se for verdade? Naquela noite sob o céu estrelado que parecia sorrir, o pastor levantou as mãos e disse: Deus não faz milagres para nos impressionar, mas para nos lembrar que Ele está aqui, no choro da madrugada, na mão que segura a nossa, no silêncio que parece não ter resposta. O verdadeiro milagre não é só o corpo sarado, mas o coração que aprende a confiar novamente. E assim, a história dela se tornou a história de muitos. Porque milagres não são apenas eventos, são convites. Convites para olhar além do visível, para acreditar que a dor não é o fim, e que Deus ainda escreve recomeços com as letras tortas das nossas lágrimas. Lição que ficou: a fé não é a certeza de que Deus fará como pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que seja através do impossível. E o impossível? Bem, esse é o seu terreno favorito. E você? Sua história pode não estar nos jornais, mas está escrita no coração dele. Talvez o milagre que você espera não seja uma cura instantânea, mas a força para enfrentar o caminho, a paz que supera o medo, ou a mão estendida de alguém que Deus colocou ao seu lado. O céu ainda se inclina. Basta olhar,